Pai, nós te damos graça, porque o Senhor nos concedeu, ó Pai, o fôlego de vida, e nós estamos mais uma vez aqui, Senhor, na presença do Teu Espírito Santo, juntamente aqui com o Teu corpo, com a Tua igreja. Que possamos, ó Pai, receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós nesta tarde, neste começo de noite. Que o Senhor nos leve além daquilo, ó Pai, que nós pensamos, ó Pai, que sabemos da Sua palavra, mas que o Espírito, ó Pai, de consolo, o Espírito, ó Pai, de renovação, de renúncia, e aquele, ó Pai, que ilumina nossa mente, possa estar nesta noite aqui, ó Pai, nos trazendo a memória que nos dá esperança. Muito obrigado por este povo reunido, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode se assentar. Eu peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5 e o verso 13. Conforme você for achando, você vai dando glória a Deus, amém. Amém. Gálatas 5 e o verso 13. Escreve assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Eu vou ler novamente. Alguém não encontrou? Todos encontraram? Amém? Vamos lá. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas ser vivos uns aos outros pelo amor. E o verso 14: porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pode fechar a sua Bíblia um pouquinho, um instante. O pastor Alexandre, ele deu início, a este módulo que nós vamos conversar um pouco sobre o fruto do Espírito. Eu quero só fazer um adendo aqui a respeito do fechamento das obras da carne. Quando nós falamos das obras da carne, não é a pele que cobre o nosso corpo, ok? Eu recebi uma pergunta no Messenger a respeito disso. Eu quero deixar claro aqui a respeito do 13 e do 14. Quando nós falamos de obras da carne, nós não falamos da pele que cobre o nosso corpo, do maior órgão do nosso corpo, que é a pele, ok? Nós estamos falando, e eu coloquei aqui, da natureza humana voltada para os desejos, intenções e sempre querendo satisfazer os prazeres com coisas do mundo. Quando nós falamos das obras da carne, nós estamos falando da nossa natureza caída, dos nossos desejos, das nossas volições e das nossas intenções. Até porque carne não se regenera. Ou nós matamos a nossa natureza na cruz, como o apóstolo Paulo diz, apesar que até que nós sejamos glorificados, nós vamos ter inclinações da carne. Mas o texto diz que nós fomos chamados à liberdade. Nós não precisamos ter obras da carne, porque nós temos a escolha de pecar ou não, porque nós somos livres. Faz sentido? Nós não precisamos mais pecar, ser levados pelo nosso desejo desenfreado e pelas nossas concupiscências do pecado que tão de perto nos rodeia, porque ele todo dia bate a porta. Cabe a nós abrir a esses desejos ou não. E na reunião aqui de manhã, o pastor ele falou
um pouco a respeito da graça. Ele deu uma pincelada só a respeito do que foi a citação. Já que nós estamos debaixo da graça mesmo, então nós podemos fazer tudo. Sim, só que a graça, ela não aboliu a lei. E ele fez uma citação no livro de Mateus, que Jesus fala, quando foi pego a mulher em adultério, e levaram até o Cristo e falaram: pela lei nós temos que apedrejar essa mulher. Só que neste interim e neste entremeio não se adulterava na rua, ou no poste, ou na árvore. Isso sinaliza o quê? Que esses homens também estavam neste lugar para achar essa mulher neste estado. E ele falou que aquele que está sem pecado, que faça o quê? Que atirasse a primeira pedra. E ele fala que na graça, aquele que olhar para uma com o desejo no seu coração, ele já pecou. Então, quando fala obras da carne, fala dos nossos desejos, dos nossos sentimentos, dos nossos quereres, de sempre levar alguma coisa em tudo. Então, só para mim entrar aqui, eu faço essa ressalva. E quando nós, numa figura de linguagem, nós aceitamos Jesus, porque quem nos aceitou foi Ele, a graça encontrou um lugar em Cristo. O Pai, Ele criou, entre aspas, o Cristo e nos inseriu dentro dele. Diz que antes nós éramos jambuzeiros brabo, árvore espinhosa, e Ele nos enxertou na videira, e nós somos ramos desta videira. A mesma promessa do Velho Testamento nós temos através da graça no Novo Testamento, através do Cristo, porque a graça de Deus, nós sabemos que Paulo ele fala um pouco do favor imerecido ou do imérito, não é pelo que nós fazemos para que ninguém se glorie, não é por obras, eu fiz, então o Senhor gosta mais de mim e gosta menos do Rodrigo. Não é isso, ok? A graça não é isso. A graça é Cristo. A graça são as bem-aventuranças liberadas sobre a minha vida. Então que a gente possa ter esse entendimento para nós entrarmos aqui na conversa a respeito do fruto do Espírito. E fechando aqui, pastor, então como lidar com isso? É simples. Daqui a pouco nós vamos dormir. Sim ou não? Vamos dormir, um mais cedo, um mais tarde. E amanhã todos nós vamos acordar limpos. Sim ou não? Limpos de pensamento, limpos de vontade, limpos de atitude, limpos de decisão. Faz sentido? Sim ou não? Vamos acordar como uma criança amanhã, como a branca lã. Diz que ainda que os nossos pecados eles forem como a escarlate, o Senhor nos torna branco como a branca lã. Então amanhã nós vamos acordar como um bebê. E para dar um exemplo aqui, para nós já darmos um mergulho aqui no fruto, pastor, como que eu vou então lidar com isso se eu tenho a natureza do homem? Você tem 2 cachorros. Vamos exemplificar o cachorro preto como pecado, e o cachorro é um exemplo bem baixo, bem raso, e o cachorro branco como Espírito Santo. Amanhã os 2 vão acordar com fome. A escolha é sua de dar comida para o branco ou para o preto. Faz sentido? É simples assim. É simples. Por isso que carne nós temos que mortificá-la. A carne ela tem que morrer bem mortinha, porque carne não se regenera. E quanto mais você mata a sua e quanto mais eu mato a minha, mais eu alimento esse cachorro branco e mais forte ele fica. A escolha é minha.
não tem uma revelação sobrenatural dos céus, porque o reino ele é simples. Por quê? Porque ele é funcional, ele funciona, ok? Amém? Lá no verso 16, nós já vamos entrar aqui, acompanhe comigo, o verso 16 do capítulo 5 dos Gálatas: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as vontades da carne. Porque, como nós já fizemos a leitura, a carne ela cobiça, ou ela milita, ou ela luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Quando o Senhor ele é manifesto, havia uma briga lá, quem era o maior, quem era o menor, os fariseus com os saduceus, os saduceus com os jebuseus, a respeito de quem era o maior no reino. E a minha oração é para que o Senhor me dê um Espírito do Cristo, o Espírito do Cristo. E ele falou assim, o maior não é aquele que se assenta nas primeiras cadeiras, o maior não é aquele que qualifica a plataforma ou o altar, o maior não é aquele que fica na entrada do pórtico de Salomão. Ele falou que o maior é o que serve. Porque ele falou, eu vim para servir e não para ser servido. E ele pega os 10 mandamentos e ele fala assim, amarás o Senhor teu Deus de toda a sua alma, toda a sua força e todo o seu conhecimento. E ele resume o fruto do Espírito. E ele fala assim, tá vendo esse mendigo? Tá vendo Lázaro aqui? Tá vendo o leproso? Tá vendo a samaritana que ninguém conversa com ela pela cultura, pela briga de terras, enfim, pela briga de ferro, de minério? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 10 mandamentos e vou resumir ele. E ele fala assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o que acontece nessa nossa metanoia, nessa nossa transfusão do sangue da serpente para o sangue do Cristo? Um sangue que redimiu o meu pecado, que nos restaurou do império das trevas e nos colocou, nos inseriu no reino da sua luz. Ele fala assim, o seu próximo não é a primeira instância quem está dentro da estrutura ou o corpo de Cristo. O Espírito também é meu próximo, o macumbeiro é meu próximo, o mesa branca é meu próximo, o pai de santo é meu próximo, o padre é meu próximo, aquele meu patrão lá que inferniza a minha vida é o meu próximo. Porque é fácil nós aqui dentro falar eu te amo, eu estou com você, é fácil, mas e o próximo que está lá fora? Ele não é próximo também? E olha que interessante, falando do fruto do Espírito, que é o amor. Lembra dos 10 mandamentos? Não matarás, não furtarás, não cobiçarás. Quando eu amo, quando eu frutifico o amor, eu não cobiço a irmã do meu próximo. Quando eu amo, quando eu tenho o Espírito Santo e quando eu alimento o Espírito Santo através da palavra, do louvor, da adoração, do reconhecimento que Ele é Deus, eu não furto. Quando eu tenho o Espírito Santo, quando eu tenho o fruto dentro de mim, eu não mato, eu não levanto falso testemunho contra o meu irmão. E ele fala isso à igreja da Galácia, porque eles estavam mordendo uns aos outros. Nós estudamos um pouquinho na aula passada, retrasada, falando a irmãos espirituais. O apóstolo Paulo estava adestrando. Alguém tem a NTLH aí? A nova versão da linguagem de hoje ou não? Não. Ele fala assim, vocês não podem ser
vou voltar para cá porque a NTLH ela é bem justa. Ele fala assim: vocês, igrejas, não podem ser igual aos cães, não podem ser igual aos lobos da selva que fica se mordendo, que fica se mutilando, porque vocês vão acabar com a espécie. Na NTLH fala assim: vocês não podem ser igual aos seres racionais que ficam brigando por divisões. O apóstolo Paulo falando a respeito do fruto do Espírito. Olha que interessante. O verso 22, acompanha comigo na sua Bíblia. Mas o fruto do Espírito na sua Bíblia está o quê? Caridade ou amor. Na minha Bíblia está assim, ó: mas o fruto do Espírito, o Espírito em letra maiúscula, o próprio Deus, a personificação do Deus no Cristo, é, dois pontos. Entenda algo. Quando nós vamos ler alguma coisa, seja um livro de algum pastor, seja um estudo da NASA, seja um TCC que você vai fazer, um doutorado, alguma coisa a respeito, nós precisamos, à primeira instância, saber ler. Porque um ponto, uma vírgula, uma reticências, uma crase, um A em H ou um A craseado à esquerda diz muitas coisas. E muitas vezes nós lemos o texto bíblico como, eu não tinha o costume, de ler gibi. Pega um gibi da Mônica lá e começa a ler, a hora do Cascão, do Cebolinha. Cada vírgula, cada pontuação ela fala também. E na minha Bíblia aqui, quando acaba, mas o fruto do Espírito dois pontos. Observe agora qual vai ser a próxima palavra e qual vai ser o percurso da leitura. O apóstolo Paulo, ele escreve, ele redige dessa forma. E diz assim, o fruto do Espírito é amor. O pastor Alexandre, ele falou um pouco, eu assisti pelo YouTube a palavra. O fruto do Espírito é o próprio Deus. O apóstolo está falando isso. Ou vocês andam com Deus, vocês servem a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, todo o seu entendimento e todas as suas forças. O apóstolo Paulo está falando isso. Ou vocês servem as suas vontades da sua natureza caída, que todo dia ela quer se levantar, sim ou não? Ou é só na minha? Todo dia a serpentinha quer colocar a linguinha para fora. E ele fala assim, o fruto do Espírito é amor. Acho que o pastor Alexandre que falou nas mensagens dele, ou foi na ministração mesmo, que quando você lança uma semente na terra, seja do que for, de banana, o que vai crescer dessa semente? Banana. Tem como crescer melancia? Por que não? A semente identifica o fruto. E diz que pelo fruto se conhece o quê? A árvore. Diz lá no Éden, no jardim do Éden, desculpa, o jardim no Éden, havia um jardim em um lugar, diz que foram plantadas várias árvores, de várias sementes, mas uma ordem foi dada à velha natureza: a que está no meio do jardim dela não comereis. Foi dada uma ordem, faz sentido? Porque no dia em que delas comerdes, certamente morrerás. Falando do que? Da inclinação da nossa carne, da desobediência.
Porque se você desobedecer, você vai pagar. E quanto mais eu alimento o cachorrinho branco, mais ele vai ter força. E quanto mais eu alimento o cachorrinho negro, mais ele vai ter força. Qual que eu vou alimentar mais? Do Espírito. E é interessante que eu dei esse estudo uma semana passada numa igreja perto de casa, levei uma palavra lá, fui convidado para levar essa palavra, e exatamente eu queria falar do fruto do Espírito, pastor. Pastor, dá para você falar do fruto do Espírito? Falei, dá sim. E é interessante que, olha o que vem depois, mas o fruto do Espírito é amor. Aí vírgula, entra numa outra estação, vai virar mais uma chave de conhecimento. O fruto do Espírito é amor. Aí vem gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Tem como uma macieira dar pera? É o que Paulo está falando aqui aos Gálatas. Tem como eu plantar uma árvore de mexerica e nascer maçã? Não, porque eu, como a árvore, vou dar o fruto segundo a espécie da semente. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não tem como uma fonte amarga jorrar água doce, porque o processo dela é jorrar água amarga. Por isso que o Cristo falou para Nicodemos: você tem que nascer do quê? De novo. Mas como eu, ó o homem natural, mas como eu, sendo grande, vou entrar no ventre da minha mãe novamente? Ele estava falando da sua palavra. Você tem que nascer da água e do Espírito. Você tem que nascer de Deus. E o nascimento é uma gestação. Você não vai dar fruto o mês que vem. É como eu falei, Paulo fala: você que é mais nova, você tem que aprender no decorrer com as mais experientes. Você que é um menino mais novo, você precisa aprender com aqueles que já estão no processo mais maduro, com os ruios de Deus, ou com os ruiós de Deus. E é interessante no reino do Espírito, por quê? Porque o reino do Espírito, ele é progressivo. Todo fruto plantado, ele é progressivo, tem um tempo. Se você tiver, porque podemos não ter, o fruto do Espírito, que é amor, se você não tiver este fruto que é amor, e quando eu falo você, eu falo eu também, você não tem nenhum outro fruto. Não existe uma variedade de deuses. Existe um Deus, Criador dos céus e terra, e de todos os que nele habitam. Então a gente para e a gente pensa assim: como que eu posso discernir se eu tenho o fruto do Espírito ou não? Olha que interessante. Todos receberam o Espírito Santo, amém? Eu sou o primeiro a levantar a mão, amém? Amém, glória a Deus, aleluia. Uns têm salmo, outros têm hinos, outros ficam quietos, outros ficam meditando. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos, entre aspas, parafraseando, uma mexerica. Mexerica? A mexerica é o fruto do Espírito. Você tem a mexerica.
Você tem o Deus dentro de você. Quando você descasca a mexerica, ali tem mansidão, domínio próprio, temperança, longanimidade, bondade, fé. Essas qualidades, elas estão inseridas no fruto que é amor. Então, se eu não amo, se um dia eu sou da carne, um dia eu sou do Espírito, eu não tenho essas qualidades, porque eu não tenho amor. E se eu não tenho amor, eu não tenho o Espírito Santo. Pastor, credo, é o texto. É o texto. Nos versículos anteriores, Paulo diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. Foi para isso que Ele nos chamou. Não para um dia obedecer às vontades da natureza caída e um dia andar no Espírito. Hoje eu estou aqui na igreja, hoje eu tenho fruto, hoje eu vou amar a Raquel, vou amar o Vini, vou amar a Selma, vou amar o Armando, Só que amanhã eu não estou na igreja. Só que o Espírito Santo de Deus não está na igreja, Ele está em mim. Eu não sei você, eu tenho 40, mas antes, outrora, quando eu era menor um pouco do que eu sou, eu falava assim, estou indo encontrar com o Senhor. Lembra, Raquel? Aqueles religiosos, vou encontrar com o Senhor, estou indo para a igreja encontrar o Senhor. Estava com quem então? Eu só encontro aquilo que estava perdido. Lembra da dracma perdida? Pegou a lanterna, a lamparina e foi procurar o que estava perdido. Sabe o que falta muitas vezes em mim ou em nós? É o entendimento da palavra. Porque nós não vimos aqui encontrar com o Senhor, nós temos Ele dentro de nós, nós recebemos Ele, o Espírito. Diz Paulo que a minha carne, ela milita, ela contrapõe-se ao Espírito Santo. Então, entre aspas, são duas naturezas em mim, pastora. Até que eu seja glorificado, eu vou magoar, né, irmão? Eu vou uma hora decepcionar, eu vou uma hora ter que pedir perdão. Por quê? Porque eu declinei a natureza. E quando eu declino a natureza, a gente vê tudo aquilo lá das obras da carne: ira, pereza, discórdia, emulação, briga, facção, fofoca. Então amanhã nós temos uma escolha: ser cheio dele ou ser cheio da nossa natureza. Porque o fruto do Espírito é amor. O negócio, entre aspas, ele é tão simples, mas ele se torna composto. Por quê? Porque eu preciso entender. O que é mais fácil? É igual às vezes a Adriana, ela chega: pastor, eu trouxe um negocinho para você lá. Eu já sei que é a salada de berinjela. Já dou glória, né? Ela trouxe pronto, porque isso está nela. Então é fácil receber. Eu não sei fazer, porque tem todo o processo. E se eu não quero entender esse processo, eu sempre vou receber marmita, trazendo para o lado espiritual. Então eu vou no culto profético, Selma, para receber de Deus. Ok, mas o que você vai dar neste culto? Qual o fruto que eu tenho dado neste tempo? Daniel, qual o fruto que você tem dado neste tempo? Qual a natureza que você tem feito crescer dentro de você? O Cristo ou a natureza adâmica do primeiro homem caído? Das escolhas que ele queria. Eu acho que é melhor isso, eu acho que é melhor aquilo. Mas e o que o Espírito Santo tem para falado comigo? Ou nem ouvido ele eu tenho. É que o texto diz: dentro de nós há duas naturezas. Ou eu alimento a carne, ou eu vou frutificar do Espírito Santo. Ou eu vou manifestar obras, ou eu vou dar frutos do Espírito. Fruto do Espírito. E é interessante, olha aqui a concordância. O verso 23: contra essas coisas não há o quê?
Lei. Por que ele fala isso? Porque na velha aliança, quando você era pego roubando, quando você era pego adulterando, a lei mandava o quê? Atirar pedra em você, ou tirar a sua vida, porque você infringiu uma lei. Porque outrora vivíamos debaixo da lei, éramos subjugados pela lei romana. O apóstolo Paulo, cidadão romano, ele entendia de lei. Aí foi a citação dessa manhã: agora nós estamos na graça. Mas a graça não dá direito para ser engraçadinho, piadinha, não. A graça, ela exerce mais ação da lei. Por quê? Porque o primeiro juiz a me julgar é a minha mente. Olha que coisa boa. Eu não preciso mais pecar. Eu não preciso da lei para falar: você pecou aqui, você pegou aqui e você pecou aqui. Porque o espelho que eu tenho hoje é Cristo. Cristo é a graça. Ele me fez livre. Ele me tirou debaixo da lei e me colocou num lugar de luzes, onde outrora era trevas, onde outrora eu e você éramos dominados pelas vontades da carne, pela concupiscência, pelos desejos desenfreados da carne. Mas o Cristo levou tudo isso na sua carne, cravou na cruz, expôs publicamente, e sobre essa imundícia dessa vontade ele triunfou. Olha que interessante. Olha que coisa sobrenatural que Deus fez para nós. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Nós não vivemos mais segundo os cursos deste mundo. Não vivemos mais. Por quê? Outrora diz que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E o Senhor deu um jeito até para isso. Diz que Ele desceu nas profundezas do inferno, da sepultura, ok? Inferno não é lugar de fogo, inferno significa sepultura, ok? É um assunto para a gente conversar depois. E Ele pegou da mão do diabo a chave da morte. Porque antes nós tínhamos uma cédula de morte e morte eterna. Mas o Senhor se fez morte por nós. O Senhor se fez pecado. O Senhor se fez ladrão. Lembra para quem que era a cruz naquele tempo? Para os ladrões, as prostitutas. Mas Ele falou: não, tudo isso que você fez outrora eu vou apagar. Está vendo essa cruz? Eu vou cravar na cruz, na minha carne. Vou triunfar sobre isso. E diz que Ele levou cativo o cativeiro e liberou dons aos homens. Você não é uma obra do acaso. Por isso que você precisa receber o fruto do Espírito Santo. Se nós fizermos um mapeamento em nós, entrarmos naquela máquina lá que vai lá dentro, lá no SUS, né? Aquela máquina, você rola lá dentro, não sei, aparece tudo que tem dentro e tem fora. Se nós entrarmos nessa máquina espiritual hoje de Deus, e Ele tirar, bater foto da cabeça, do pé, da língua, do olho, o que vai aparecer lá? E Ele vai falar assim, ó: você vive hoje na graça, você não precisa mais dessas coisas. Porque diz que o nosso pecado Ele apagou e jogou aonde? No mar do... Sabe quem lembra do medo do seu pecado? Nós mesmos. Muitas vezes nós estamos como aquelas pessoas com um chicotinho na mão, com pregos na ponta. Ai, eu pequei ontem, pastor. Ai, se martirizando. Sim ou não? Ai, pequei de novo. Ai, pequei de novo. Ai, pequei de novo. Você é livre desse pecado. O Senhor te inseriu. Isso é graça. Você não precisa mais desse pecado. Só que para isso nós temos que alimentar o quê? O Espírito. Aquilo que Ele é em nós. Comer do Espírito Santo. Olha que interessante. Não que seja, ok, é um exemplo. Eu acordo 4h30, eu e minha esposa.
Acorda, vai lá aquele negócio todo, leva ela no ponto, ela vai trabalhar. Eu tenho das 4h30 até as 11h30 ou até as 10h30, que agora o Henrique tem que dormir mais cedo, até as 10h30, para produzir algo em Deus, não para Deus, em Deus. E é interessante que a gente arruma tempo para o Zap, para a net, para o Face, para o Insta, para limpar a casa, para comer, para tomar banho, para ver futebol, para falar mal do irmão, para comer de novo, para comer de novo, aí chega a noite e come de novo. E nós fazemos coisas que a nossa carne quer fazer. Damos uma corridinha, comemos de novo. E o que estamos produzindo para o reino? A partir da minha vida, será que eu tenho manifestado obras ou eu tenho frutificado para o reino? Aí a gente tem uma mente assim: hoje é domingo, vou me preparar, vou colocar um sapato, vou me perfumar, vou colocar um relógio, pentear o cabelo, aquele que ainda tem, e vou me encontrar com o Senhor na igreja. Será que mente religiosa, Raquel? Quer dizer então, profeta, que nós vivemos para nós, para o nosso ego, de segunda a domingo 5h30, e agora das 6h30 às 9h30 eu vou viver para Deus, para o Espírito. Olha que engano que muitas vezes nós temos. Não é o estudo, não é a palavra, não é o louvor, é o entendimento que nós temos de tudo isso. Porque senão nós vamos glorificar ao Senhor de novo, adorar ao Senhor de novo. Uns têm salmos, outros têm hino, outros têm louvor, outros ficam quietinhos, outros ficam pensando. E amanhã vamos voltar às nossas rotinas diárias, se esquecendo que o fruto do Espírito Santo, se esquecendo que o meu maior amigo, o amigo mais chegado que o irmão, está em mim, não está no outrem, está em mim a primeira instância. Aí o que acontece? Eu não sou produtivo, eu não produzo. O irmão que chegou hoje não vai ter o que se alimentar de mim, porque nem para mim eu tenho. O que o apóstolo Paulo está falando neste texto? A correlação do texto é essa: se não vivermos para Deus, se não deixar que o fruto do Espírito se expresse através de mim, é uma vida vazia. Aí eu venho no domingo para me encher, aí na semana eu me esvazio, aí eu venho de novo e me encho, é a bexiga. Não há uma constância em Deus. Por isso que muitas vezes parece que a gente dá um passo para frente e 2 para trás, 2 para frente e 3 para trás, porque não estamos alimentando aquele que está em nós. E aquele que está em nós não é alimentado por novela, por Facebook, por Instagram, por mais que nós usamos toda essa ferramenta, não, mas é com um contato genuíno com Ele, dia a dia. O texto diz: orai o que? Sem cessar. O 24, ele fala no 23 que contra essas coisas não há lei. No 24 ele fala assim, e os que são de Cristo fizeram o quê? Crucificaram a sua carne. Acompanha comigo aí o verso 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas o quê? E o que mais? Concupiscências. Não sei se você se lembra, eu vou usar mais uma vez esse exemplo. Quando você começou a conhecer a sua consorte ou a sua esposa, você mandava carta, sim ou não? Às vezes dava uma flor, sim ou não? Às vezes você levava ao shopping, sim ou não?
às vezes para a Riviera, sim ou não? Um jantar romântico, sim ou não? Com luz de velas, um coraçãozinho escrito: amor, você é tudo para mim, eu não sei viver sem você, Fê, eu te amo. Como eu falei, dormia viradinho um para o outro. Lembra disso no começo? Não era bom? Você estava o quê? Apaixonado? Ninguém lembra. Você estava apaixonado. Era algo que você alimentava porque era gostoso, Raquel. Alimentava a carne, profeta Marinês. Beijava, abraçava, alguns afogueava, alguns apertava, querendo logo o que é um compromisso, uma lua de... Outro mel foi antes da lua, né? Mas amém. O importante é que está junto. Não deu tempo para chegar na lua, o mel foi antes. Era uma paixão desenfreada, era um desejo. O apóstolo Paulo está falando aos crentes da igreja da Galácia que... Vamos aqui. E os que são de Cristo. Lembra que o apóstolo Paulo fala que eu casei com a Camila, o corpo dela não é mais dela? E vice-versa? Diz que os que são de Cristo, não os que vão em uma igreja, os que são de Cristo entenderam que eu preciso deixar aquela paixão desenfreada. Eu te amo, eu vou até debaixo da ponte com você, né? O pastor Alexandre falou uma vez que debaixo da ponte não é lugar para princesa, né? Mas no começo ia, será que vai hoje? Depois se casou, que a vida lixou. Então é uma paixão que nós temos por Deus. Nossa, que igreja fantástica, maravilhosa. O pastor Alexandre, bonitinho, barbinha, rosto de leão. Pastor Daniel. Aí começa a andar junto, pastor. O relacionamento faz uma aliança, começa a lixar. Puxa vida, mas não era bem isso que eu via no pastor Alexandre, hein? Na Selma, na Camila. Pastor Daniel, então nem se fala. Aquela paixão parece que vai esmorecendo. Mas qual que é o conceito de Paulo? Ame o seu próximo como a ti mesmo. Ele resume os mandamentos nesses dois. E os que são de Cristo, porque nós podemos não ser de Cristo. Nós podemos estar dentro de uma estrutura, dentro da nossa igreja apostólica aqui, e ser da igreja e não de Cristo. Os que são de Cristo crucificaram, aqui eu estou terminando, e os que são de Cristo crucificaram a carne, seu corpo, com as suas paixões e concupiscências, os seus desejos desenfreados. Após o apóstolo Paulo falar do fruto do Espírito, ele faz um adendo, trazendo de novo a respeito da carne, porque é uma briga, uma intriga entre a carne e entre o Espírito. E agora ele fala: você é de Cristo mesmo? Vamos ver então se você crucificou a sua carne. Ele traz de novo a natureza caída para provar para nós mesmo quem nós somos. Será que nós crucificamos a nossa carne? Crucificar fala de cruz, renúncia, morte, entrega total e não parcial. E as concupiscências. Aí ele vai fechar o capítulo 5 assim. O verso 25, acompanhe comigo. Se, pode ser que não. Se, pode ser que é um engano. Se, é uma condicional. Se vivemos no Espírito, andemos também aonde? No Espírito. Aqui pega, pastor Marinês. Porque o que vai dizer se eu ando no Espírito ou não? O meu caminhar com você, o meu dia a dia com você,
O que vai dizer se eu amo ou não a minha esposa? O relacionamento que eu tenho com ela. E eu só conheço alguém que eu me relaciono. Não tem como eu conhecer o pastor Alexandre terça e quinta, ou quinta e domingo na igreja. Isso quando vem no domingo, né? Quando não fica um mês sem vir. Não, eu ando pelo Espírito, anda nada. Como que eu vou amputar a minha mão e deixar lá do lado? Vai apodrecer. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Então nós temos que estar juntos, sim ou não? Faz sentido? Ai, pastor, é a Bíblia que está falando isso. Ele coloca uma condicional aqui para ele fechar o capítulo 12, o capítulo 5. E ele fala: se vivemos no Espírito, andemos também, prosseguimos também, falemos também, vivemos também, nos relacionemos também. Em quem? No Espírito. E ele fecha no 26: não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos. Ele está falando à igreja aqui, o apóstolo Paulo está falando a crentes. O apóstolo Paulo está falando a crentes aqui. Não é quem a gente chama lá do mundo. Olha aqui: não sejamos cobiçosos. Ele fala de uma cobiça aqui, de vanglórias, irritando-nos uns aos outros ou invejando-nos uns aos outros. Quando eu amo, eu sigo o mandamento. É natural eu não roubar quando eu amo, porque o amor é o fruto do Espírito, é o próprio Deus em mim. É o processo que estão lecionando, estão parafraseando aqui desde o início deste ano, a respeito do Cristo crescer dentro de nós. E entenda algo: o fruto, ele é de dentro para fora e não de fora para dentro. Você não planta uma maçã para ela virar semente, você planta uma semente para ela ser natural dar maçã. E o sêmen de Deus, aquilo que vai transferir em nós a gene dele, é a palavra. Ele é uma pessoa e ele é a palavra. Não tem outra forma. Ah, pastor, não dá para dar um jeitinho? Não. Mas é tão bonitinho, pastor, é tão bonitinho. Não. Eu vim de uma outra estrutura e tinha uma pastora que falava assim: Bíblia se explica por Bíblia. Ou eu sou de Deus, ou eu sou da minha carne, e a minha inclinação é pecado e morte eterna. Ou eu morro da minha língua. Eu tento, né? Nem ali eu tento. Ou eu morro da minha língua até que ela morra, ou eu pego a serpente e piso na cabeça dela até que todo o veneno saia, ou eu vou viver picando as pessoas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Vou viver trazendo divisão, facção dentro da igreja. Se eu tenho fruto, é automático eu ser manso. Se eu tenho fruto, é automático eu ser temperante. Se eu tenho fruto, é automático eu ter domínio próprio. Se eu não tenho fruto, eu fico lutando para essas coisas crescerem dentro de mim. E não é luta, é receber o Espírito Santo, porque Ele é o fruto. O próprio Deus é o fruto, porque Deus é amor. A essência de Deus é amor. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um. Faça a releitura do capítulo 5 na sua casa, rabisque a sua Bíblia, rabisque um papel, amém? E se você tiver alguma questão, alguma dúvida, depois coloca no papel, entrega para o pastor Alexandre ou para o Armando, eles passam para mim e a gente vai conversando durante o módulo, amém? Deus abençoe a sua vida, que o Senhor seja glorificado através da vida de cada um, amém? Deus te abençoe.